Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Você vai ver aqui que existe dentro da congregação, quando eu falo da congregação, estou falando dentro da igreja, na presença de Deus há dois tipos de oliveira. Uma é a boa oliveira, outra é a oliveira braba. Eu queria que você redobrasse sua atenção nesta mensagem e no fim da mensagem você vai descobrir qual dessas duas oliveiras você tem sido. Romanos capítulo 11, versículo 20 diz assim: Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbece, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Veja, se Deus não poupou os ramos naturais da boa oliveira, também não poupará os ramos da oliveira braba. E o que é uma oliveira braba? É uma pessoa desobediente. O que é uma oliveira braba? É a pessoa que não ouve. É a pessoa que carrega no peito um coração duro, um coração rancoroso. Sabe aquele alguém que não perdoa? Sabe aquela pessoa que não se esforça para agradar a Deus? Sabe aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz? Sabe que tem que se render, mas não se rende? Insiste na dureza do coração, na vaidade do pensamento? Aquela pessoa que sabe o que é certo, mas prefere fazer errado. Aquela pessoa que sabe que tem que temer a Deus, mas não teme. Oliveira braba, a pessoa do coração duro. E aí é onde diz no versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Veja que a oliveira braba, quando alguém se encontra na qualidade de oliveira braba, esse alguém é como se forçasse a Deus pegar essa própria pessoa e colocar no processo. E aí é por isso que alguns vivem no processo a vida inteira, por estar na qualidade de oliveira braba. Aí Deus pega, coloca a pessoa no processo, para durante o processo aquele alguém ser transformado de oliveira braba, volta a ser oliveira boa de novo. Olha o versículo de número 22, diz assim: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, a oliveira braba, né? Severidade, mas para contigo, que é a boa oliveira, bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Ou seja, a pessoa que permanece na qualidade de boa oliveira, Deus será bondoso para com os mesmos. Mas aquele que for oliveira braba, a Bíblia diz que esses sofrerá a severidade do Todo-Poderoso. Entende? Porque alguns vira e mexe, está no processo. Entende por que alguns vira e mexe? Deus permite temporal, deserto, é porque infelizmente tem aqueles que são oliveira braba. E aí a pessoa que é oliveira braba, a Bíblia diz que Deus será severo para com os mesmos. Com a oliveira braba, Deus será severo, por bem da própria oliveira. Mas a boa oliveira, a Bíblia diz que Deus será bondoso para com ela. A boa oliveira, bondade de Deus. Mas a oliveira braba, severidade de Deus. E no final do versículo 22 disse: Se nela permanecer e de outra sorte, também tu serás cortado. Quando a boa oliveira deixa de ser boa e passa a ser ruim, passa a desobedecer, passa a andar na vaidade do pensamento, passa a andar na dureza de coração, na ignorância, deixando de ser boa oliveira, aí Deus vai lá e coloca no processo
para que aquele alguém que se tornou oliveira braba, oliveira ruim, volte a ser boa oliveira de novo. Será que alguns que estão passando pelo processo, não é Deus fazendo de você uma boa oliveira? Será que alguns que estão passando por determinados processos, não é Deus extraindo de você aquilo de melhor que você tem? Vou deixar claro aqui, tem pessoas me ouvindo, que está sendo provado, porque prova todos nós passamos. Mas há pessoas me ouvindo agora, que está passando por determinados processos, porque deixou de ser boa oliveira, passou a ser oliveira braba. Aí Deus colocou no processo para voltar a ser boa oliveira de novo. A boa oliveira, bondade de Deus. A oliveira braba, severidade de Deus. E a boa oliveira não pode cair, não pode voltar a ser oliveira ruim. Porque se voltar a ser oliveira ruim, Deus corta tanto a boa como a ruim, para que volte a ser oliveira boa novamente. Eu não sei se você entende isso. E aí eu pergunto a você que está me ouvindo, qual oliveira dessas duas você tem sido? Olha o versículo 23. Eles também, se não permanecer na incredulidade, ou seja, se deixar a incredulidade, serão enxertados, ou seja, a oliveira ruim, se deixar de ser uma pessoa má, Deus renovará de novo, pois Deus é poderoso para renová-lo novamente. O que Deus está dizendo aqui, que qualquer pessoa, independente de quem seja, pode ser a pior pessoa do mundo, pode ser alguém rejeitado por todo mundo, pode ser alguém que ninguém acredita, pode ser alguém que ninguém dá nada. Se você quiser ser uma pessoa melhor, se você deseja mudá-lo, se você deseja ser transformado, transformada, se você deseja mudança para a sua vida, Deus ele pode te proporcionar essa mudança. Deus ele pode te transformá-lo. Deus ele pode extrair de você o melhor. Deus pode te tornar uma excelente oliveira, uma boa oliveira. Deus pode fazer tudo novo na sua vida, desde que você queira. Deus pode pegar alguém e torná-lo de oliveira braba em boa oliveira de novo, desde que a pessoa queira. Seja um estrupador, seja um drogado, seja um alcoólatra, seja um ladrão, um traficante, não importa quem você seja, Deus ele pode te transformar. Deus ele pode extrair o melhor de você. Deus ele pode extrair de você o óleo mais precioso. Deus ele pode extrair de você algo puro, santo, edificado. Deus ele pode extrair de você algo genuíno. Deus ele pode tornar você uma pedra preciosa. Deus ele pode te fazer alguém cheio do Espírito Santo. Deus ele pode te fazer você alguém cheio de fé. Deus ele pode te tornar alguém inabalável, cheio do poder de Deus, desde que você queira. Aí eu pergunto a você que deseja mudança, você quer essa mudança de fato? Você deseja essa mudança para você? Você deseja ser transformado? Se você diz assim, pastor, eu quero, eu desejo, é só você se colocar na mão de Deus e obedecer o processo de Deus daqui para frente. Se isso você fizer, é verdade que Deus vai permitir um processo na sua vida, mas vai extrair de você algo, ou fazer de você alguém muito melhor do que o que você já era. Deus pode fazer de você alguém muito mais forte do que o que você já era, muito mais cheio do Espírito Santo do que você já era. Deus pode te tornar alguém muito melhor do que o que você já era antes. Basta que você queira, como diz no 23. Ele também, se não permanecer na incredulidade, quer deixar a incredulidade, será enxertado de novo, porque Deus pode renová-lo, pois Deus é poderoso para enxertar, que quer dizer renovar novamente. Se você deseja viver esse renovo, é só você obedecer o processo de Deus, e Deus vai fazer de você alguém cheio do Espírito Santo, inabalável na fé. Pois se foste cortado, dar que por natureza era oliveira braba. Quando Deus coloca alguém no processo, ou quando alguém tropeça, ou quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas param de andar, quando as coisas deixam de acontecer, quando as coisas amarram e não andam, é um sinal de que aquele alguém era oliveira braba. E aí Deus colocou no processo para extrair o melhor daquele alguém, para de oliveira braba
voltar a ser boa oliveira novamente. Quando alguém cai, tropeça, quando alguém se desvia, quando alguém se afasta, ou mesmo estando na presença de Deus, leva certo tropeção da vida. Quando alguém, normalmente mesmo estando na presença de Deus, mas vem a tropeçar, ou quando algo vem de errado, é sinal de que aquele alguém estava sendo oliveira braba. E aí Deus permite o deserto, o temporal, o processo, para naquele processo extrair o melhor daquele alguém, tornar aquele alguém uma pedra preciosa, fazendo daquele alguém, tornando aquele alguém de oliveira braba, boa oliveira novamente. Pois se fosse cortado, dar que por natureza era oliveira braba, e contra a natureza, enxertado, renovado em boa oliveira. Quanto mais não será enxertado, que é renovado, né? Na sua própria oliveira, aqueles ramos naturais. Ou seja, quando alguém cai por ter um coração duro, por carregar no peito um coração odioso, por carregar no peito um coração duvidoso, um coração incrédulo, por alguém ser desobediente a Deus, Deus coloca aquele alguém no processo para extrair o melhor daquele alguém, para fazer daquele alguém mais forte, para extrair daquele alguém o melhor, para fazer daquele alguém uma pedra preciosa e para tornar aquele alguém de oliveira braba em boa oliveira novamente. Eu pergunto para você que está me ouvindo, eu finalizo com a pergunta ou com uma indagação: qual oliveira você está sendo? Depende do processo que você está passando, depende do que você está vivendo. O que você está vivendo é o sinal da oliveira que você estava sendo. Qual das duas? Boa oliveira ou oliveira braba? Você sabe que oliveira você está sendo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.